reconhecimento histórico, a bancada de deputadas e deputados negros aqui na Câmara completa um ano de formação. Dos 513 parlamentares, 31 se declaram pretos e 91 se declaram pardos. Portanto, a bancada negra corresponde a 24% da composição da Câmara dos Deputados. Eu sou Keila Santana e converso agora com a deputada Gisela Simona, do União de Mato Grosso, que está bem-vinda aqui no nosso Palavra Aberta. Bem-vinda, deputada. Obrigada pela presença. Olá, Keila, a todos que nos assistem. Primeiro dizer da honra de estar aqui, até porque sou uma das 31 parlamentares que se declararam negras aí nessa legislatura, né? E ter essa representatividade aqui, ela é muito forte e, na verdade, nos empodera no sentido de saber que representamos aí mais da metade da população brasileira. E neste mês que a gente está aqui comemorando, relembrando o mês da consciência negra, nessa semana da consciência negra, o primeiro ano também o feriado nacional que homenageia Zumbi dos Palmares. Como é que a senhora faz esse balanço do primeiro ano de atuação da bancada negra aqui na casa? Então, vejam, realmente esse feriado nacional, na verdade, foi a primeira grande conquista da bancada negra aqui na Câmara, porque vejam que nós tínhamos apenas 16, na verdade, capitais brasileiras com a questão do feriado, né? E agora sim, nacionalmente, né, os brasileiros podendo ter um dia de reflexão, um dia exatamente de avaliar aí todos os avanços que a população negra tem no país e aquilo que ainda precisa avançar, né? Ademais a isso, né, é importante o registro que nesse um ano nós tivemos aí a renovação da cota para os negros em universidades, né? Tivemos também a questão da injúria racial ser considerada racismo no Brasil, né? E com aumento de pena, e tivemos aí também que já aprovado em regime de urgência na Câmara dos Deputados esse aumento da cota no que se refere de 20% para 30%, que envolve não só os negros, mas incluindo indígenas e quilombolas também. Nessa formação da bancada negra aqui na casa, o que muda na prática? O que esse grupo agora de deputados negros e pardos, negras e pardas, podem fazer na atuação prática aqui dentro das sessões do plenário, da representatividade política na Câmara dos Deputados? Então, o principal ponto é participar das reuniões de líderes, né? Hoje nós temos o nosso presidente, Damião Feliciano, que também é do União Brasil, que semanalmente ali, quando se decide a pauta da casa, que vai para plenário, nós temos aí o direito a voz e voto, o que é muito importante, porque muitas vezes você tem muitos projetos de lei em discussão na casa, mas conseguir ir para a pauta da plenária é mais difícil. Então, ter essa posição ali é importante, você garantir a palavra de liderança no plenário também, né, por 5 minutos, isso também é muito importante, porque às vezes as pautas, né, que acabam não vindo à discussão, né, podem surgir aí por parte da liderança da bancada negra. É porque a gente, quem está de fora não consegue perceber essas nuances de teoria, de prática que a gente adota aqui dentro da Câmara dos Deputados, né? Porque no plenário, por exemplo, tem a prioridade dos líderes, bancada de governo, bancada de oposição. Essas bancadas, essas lideranças, elas têm um tempo maior de fala e elas têm prioridade no debate na hora que se está votando, debatendo um projeto. E agora com a formação da bancada negra, também ganha essa prioridade nesse debate, não é isso? Exatamente, isso é muito importante. E vale o registro, né, de que a gente enfrenta ainda na Câmara dos Deputados muita resistência nos temas que envolvem a política de cotas, como políticas afirmativas. Essa polarização entre direita e esquerda que existe no Brasil e na Câmara, ela é muito perceptível quando se trata da pauta de justiça social que envolve essa questão da população negra. Nós temos muita resistência ainda. E por isso mesmo, na própria composição da coordenação da bancada negra, nós tivemos aí essa cautela, né, de termos aí partidos de todos os espectros ideológicos compondo, né? Então, porque nós entendemos hoje que um dos desafios que a bancada tem é mostrar para a população brasileira que a pauta da igualdade racial, a pauta por mais justiça social, ela não é uma pauta de esquerda apenas, mas ela é uma pauta da esquerda, da direita, do centro, enfim, de todos os brasileiros. A formação da bancada negra, ela veio como consequência também de uma alteração na Constituição que garantiu que os números de votos dados aos candidatos negros e negras nas eleições, isso se transformaria em dobro, em contagem em dobro, para que o fundo eleitoral, o fundo dos partidos, que os partidos recebem essa verba, esse fundo aumentasse para os partidos que têm esses representantes.
representantes. Isso também a senhora acredita que favorece a eleição de mais pessoas negras e negros para cargos eletivos, para cargos de poder? Com certeza, né? Isso já é uma prova na atual legislatura, em que, comparada à legislatura anterior, nós já temos o dobro de negros aí participando, e nessa eleição municipal também foi surpreendente aí a quantidade de pessoas que se declararam pardas e negras no Brasil, o que demonstra, sim, que há um incentivo para isso, né? Da mesma forma que nós tivemos uma mudança, como diz o meu presidente da bancada negro, Damião, do colorido nas universidades, onde você vê uma diversidade maior dentro das universidades, dentro do serviço público, né? Agora o parlamento também é o foco, né? Com esses incentivos que nós temos aí por políticas afirmativas de ampliar o número de negros participando, sim, dos cargos aí eletivos, desses espaços de poder importante. E além de mudar essa política, essa prática, essa cultura dentro dos partidos para que se indiquem mais candidatos negros e negras, também a senhora acredita que a sociedade como um todo precisa mudar e votar em negros e negros nas eleições? É muito importante. Vejam que os números que nós temos hoje, e aí vejam que contra dados não há argumentos, né? Enquanto alguns insistem em dizer que são pautas, até que é mimimi você fazer esse tipo de discussão, os números mostram hoje, infelizmente, que a grande maioria da população hoje com menor salário é da população negra, né? Que ocupam menor cargos de decisão é da população negra. Quando nós vamos verificar o feminicídio, são 67% das mulheres negras que acabam sendo mais vítima de feminicídio do que a mulher branca, numa taxa ali em torno de 35%. Então, são dados reais que se publicam anualmente e que demonstram que essa desigualdade no Brasil ainda é muito grande. Então, daí a necessidade, sim, de nós termos a população de maneira geral, né, que hoje é mais de 50% negra e parda, que ela realmente se veja representada e veja pessoas lutando por políticas públicas nesse sentido. E para isso depende dessa consciência do voto, né? Seja, primeiro, de pessoas colocarem à disposição o seu nome para participarem do processo eleitoral e que a pessoa se veja também nelas representadas para poder dar esse voto de confiança. É quebrar um ciclo vicioso, né? Essas novas políticas para que se participe mais, as pessoas negras e pardas participem da política e aí a população se vê também representada e com isso se quebra esse ciclo que vem se perpetuando ao longo do tempo, não é isso? Exatamente. E algo que é sempre importante o registro. Todas essas políticas afirmativas e cotas, né? Elas não são um privilégio, como alguns tentam insistir, porque vejam que existe mérito também. Não é o fato de alguém assumir uma função, seja um mandato, como eu estou hoje de deputada, porque é negro, mas porque a pessoa tem voto, mas ela também tem aí um incentivo de ter que ter uma contribuição do fundo eleitoral para participar do processo, né? Quando nós falamos de cota dentro das universidades, não é o branco em detrimento, o negro em detrimento do branco, mas você ter aí essa reparação histórica, né, pelos anos que o negro ficou excluído dos bancos escolares e poder tê-lo ali participando numa situação que agora é de igualdade, né? Então vejam que esse incentivo ele é fundamental, né? E ele não é para sempre. É um incentivo que vem com incentivo de cotas, sim, mas que ele vem também com o mérito, né? Não basta apenas ser negro, mas a pessoa, sim, terá que estudar, terá que ter o seu mérito para poder ser aprovada em concurso público, para poder ingressar na universidade, né? E poder ali ter um número mínimo de representantes dessa população que é grande no país, mas que infelizmente sofre com os maiores números aí de violência, né? De pobreza do nosso país. E para finalizar a nossa conversa, o que a bancada negra tem de projetos para o próximo ano, para 2025, para começar essa mobilização, esse encampamento de lutas e de mobilização dos deputados e das deputadas para propostas para serem aprovadas aqui no Congresso? Então, nós estamos trazendo para o Brasil uma discussão que já acontece no mundo. A bancada negra participou pela primeira vez na Suíça, junto à ONU, de um fórum afrodescendente, e o que se busca agora no Brasil
Brasil é exatamente essa reparação histórica dos danos sofridos pela população negra. Quando nós falamos isso, é você ter incentivo público para que o negro hoje, que tem dificuldade econômica, possa empreender, possa ter uma linha de crédito, por exemplo, mais facilitada para poder investir no seu negócio, para poder sair da margem de pobreza e, com isso, sair da violência e conseguir aí ter igualdade de oportunidades. Não é uma luta só racial, é econômica e social também, não é? Com certeza. Muito obrigada. Eu conversei com a deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, sobre a bancada negra da Câmara que completou um ano. E se você quiser compartilhar essa nossa entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.